Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para aprender da Palavra de Deus. Vamos orar agora para que o Santo Espírito de Deus esteja abrindo nosso coração, a nossa mente e nós possamos compreender a Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Porque a sua palavra chegou até nós, Pai, e eu te peço agora que o Senhor fale ao meu coração, Senhor, transforme a minha vida, Pai, e também, Senhor, esteja agindo na vida de cada pessoa que estará ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Que a palavra, Senhor, que o Senhor nos deixou, Senhor, possa realmente transformar as nossas vidas e nos trazer sabedoria para viver o nosso dia a dia, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos feito nosso estudo baseado no livro Mulheres Sábias e nós vimos no começo a questão da importância da sabedoria, né, dos caminhos para conseguir a sabedoria. Nós vimos também as características das mulheres insensatas, daquelas que, portanto, não são sábias. Nós vimos a semana passada, né, quanto essas mulheres têm características que são descritas na palavra de Deus. São mulheres enredadas pelo mundo, são mulheres orgulhosas e que aborrecem o conhecimento, são mulheres complacentes, são mulheres preguiçosas, são mulheres pecaminosamente independentes. E nós vimos que a única forma de nós nos livrarmos de todas essas características é realmente em Cristo. Nós podemos alcançar a sabedoria somente estando em Cristo. E também chegamos a dizer dos pecados, realmente, das coisas que aborrecem ao Senhor. E durante essa semana, no nosso grupo de mulheres da igreja, no WhatsApp, nós estivemos vendo cada uma dessas coisas que aborrecem ao Senhor, né? A língua mentirosa, o falso testemunho, os pés que se apressam para o mal e outras coisas, todas muito longe de uma vida sábia e de uma vida que engrandece e glorifica o nome do Senhor. E agora nós teremos uma segunda parte neste livro, que são as 6 coisas que a mulher sábia compreende. Então nós vamos estar vendo 6 coisas que a mulher sábia realmente ela entende, ela compreende e o quanto que isso influencia, né, na sua vida. E hoje nós vamos ver que a mulher sábia, ela compreende o poder das palavras. Realmente as palavras têm um enorme poder. As palavras podem tanto edificar uma pessoa quanto podem destruir, né, uma pessoa. E o livro de Provérbios, ele vai falar muito sobre a questão das palavras, sobre a força realmente da nossa língua, né? Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossas palavras geram consequências, né? E a morte e a vida estão na língua, estão nas palavras. Então, Provérbios também diz, no Provérbios 18, versículo 7, que a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, nós vemos que o livro de Provérbios, ele vai ter muitos versículos falando sobre a língua, falando sobre as palavras. E assim como Provérbios fala da língua, nós também temos no Novo Testamento textos falando sobre isso. Um deles está lá em Tiago, capítulo 3, versículos de 6 a 9, que diz: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, é muito claro, né, nesses textos, o quanto é perigosa a língua, o quanto ela pode servir para abençoar e ela pode servir também para destruir. E nós sabemos que o poder das nossas palavras, elas não vêm da língua, né, daqui de fora, mas elas vêm todas do coração. É o coração que produz as palavras, é do coração que vem todas as coisas. Então Jesus deixou claro que as nossas palavras são um reflexo dos nossos corações. Em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, ele vai dizer que o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nossas palavras, né, é que nos justificarão ou nos condenarão. Então, o poder real das palavras é muito grande e nós precisamos ter consciência disso. Muito mais ainda nós mulheres. Nós mulheres fomos feitas para sermos companheiras dos nossos maridos. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na verdade, Deus nos designou para completar o homem, né? Não estava sendo bom o homem ser sozinho. E Deus disse: eu vou criar alguém para ser uma auxiliadora desse homem. Muita coisa tem sido falada e muitas vezes essa palavra auxiliadora tem sido distorcida. Algumas pessoas compreendem que ser uma auxiliadora do homem ali é simplesmente poder fazer o serviço de casa, cuidar dele, né? Cuidar dos filhos, isso é ser auxiliadora. Mas com certeza Deus tinha planos ainda maiores para a mulher e nós realmente acabamos, tanto o homem quanto a mulher, né, acabam se completando. E se completando para quê? Nós nos completamos para servir a raça humana e glorificar a Deus. Nós temos características diferentes, mas que juntas podem servir as pessoas e podem também glorificar o nome de Deus. Nossa autora diz aqui que o chamado da esposa é para ajudar o seu marido a alcançar as metas de Deus. Os dois trabalhando juntos, cada um com seus próprios pontos fortes, crescem e edificam a família de Deus, propagando o nome do Senhor pelo mundo. E, com certeza, uma das principais maneiras de nós exercermos esse papel de influência na vida da nossa família é através da língua, é através das nossas palavras, né? Então, por isso que é tão importante nós realmente estarmos atentas, nós estarmos vigiando para que as nossas palavras sejam fonte de influência boa, abençoadora, e não uma fonte de influência destrutiva e que pode nos levar para o mal. Uma auxiliadora idônea, ela usa suas palavras para edificar, para encorajar e para disseminar a palavra de Deus. Como é maravilhoso um homem ter uma esposa que o encoraja, uma esposa que o levanta, que coloca ele para frente, né? E não aquela que o destrói. Ai, você não consegue, você não presta, você não, né? Isso não leva um homem para frente. Mas uma esposa idônea é aquela
que encoraja, que dissemina a palavra de Deus. A palavra de Deus está na boca dela, né? E ela realmente é alguém que usa a sua influência para edificar a sua família. Um exemplo de uma mulher que usou bem as palavras foi Esther, né? Depois que o seu tio Mordecai disse para ela: não imagine que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Né? Nós temos lá em Esther capítulo 4, versículo 13 a 14. O tio dela disse: não fique calada, use as suas palavras. E foi isso que ela fez. Com sabedoria, ela usou suas palavras e conseguiu livrar o povo judeu. Da mesma forma, nós temos um exemplo na palavra de Deus de uma mulher que usou de maneira errada as suas palavras. E essa mulher foi Dalila. Ela, com as suas palavras, ela foi ali enrolando Sansão para saber de onde vinha a força dele. Sansão, apaixonado, né? Foi primeiro achando que era um jogo e deu algumas respostas erradas para ela, mas o discurso de Dalila na orelha ali de Sansão, né, acabou fazendo com que ele revelasse o seu segredo e fosse destruído, né? Então, a mulher tem uma posição de influência e nós temos que saber que as nossas palavras são fundamentais nessa influência. A verdade é que Deus não nos deu o dom da linguagem para satisfazermos os nossos desejos. Ele não nos deu a capacidade de falar para nós manipularmos com palavras e conseguirmos aquilo que nós queremos, né? Ele nos deu para edificação, para encorajamento e para demonstrarmos a sabedoria. Quando a mulher usa a sua língua para influenciar positivamente, Deus é glorificado e as pessoas que fazem parte da sua vida são abençoadas. Nós vamos todos os dias ter que fazer essa escolha. Se as nossas palavras vão estar abençoando ou se elas vão estar buscando o nosso próprio desejo e assim manipulando as pessoas e cometendo todos os pecados que envolvem a língua. Se nós analisarmos todo o livro de Provérbios, nós vamos ver alguns pecados que são recorrentes nos provérbios, né? Em que eles nos alertam. E vários deles ligados à língua, e são esses que nós vamos ver hoje. Então, a primeira coisa, o primeiro pecado que é muito falado em Provérbios é a mentira. Provérbios nos traz muitas características do que é mentiroso. E uma coisa que nós aprendemos é que a mentira ela é vã, ela é inútil, porque ela sempre será descoberta, né? Ela não ficará encoberta. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Provérbios capítulo 19, versículo 5. A verdade sempre vem à tona e a mentira é desmascarada, né? Às vezes nós acabamos mentindo como uma forma de resposta rápida, né? Perguntou, a gente fala para evitar um problema maior, para evitar uma vergonha, para evitar um constrangimento. Outras vezes nós realmente mentimos de uma maneira arquitetada para conseguir algo, mas a verdade é que a Provérbios vai mostrar para a gente que os mentirosos serão responsabilizados por suas palavras. E a pior coisa que a mentira cria é a distância nos relacionamentos. A partir do momento em que uma mentira é revelada, que você descobre que alguém mentiu realmente para você, o seu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo com aquela pessoa, né? A credibilidade vai acabar. Além disso, um aspecto fundamental da mentira é que a mentira, ela é abominável para o Senhor. O Senhor tem ódio, tem repugnância da mentira. A palavra de Deus diz
que Satanás é o pai da mentira, e quando nós fazemos essa opção por mentir, né, nós estamos compactuando com o inimigo. Então, não existem mentirinhas pequenas ou grandes, existe a mentira. E a mulher sábia, ela também odeia qualquer forma de mentira. Provérbios capítulo 13, versículo 5, vai nos dizer que o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Então, o justo, assim como Deus, ele aborrece a mentira. A mulher sábia, ela leva um discurso honesto e sério e não acredita em meia-verdade, em mentira branca ou votos feitos em momentos de ira como legítimas exceções. Então, não existe tolerância, né? É aí tolerância zero para as mentiras. Ah, mas eu falei para o meu filho, eu sempre, quando eu era diretora na escola, eu dizia que as crianças que tinham maior dificuldade de se adaptar à escola, de permanecer na escola sem chorar e tudo, eram as crianças que os pais tratavam com mentiras. As crianças que os pais olhavam nos olhos e diziam: filho, você vai ficar um tempo na escola, daqui a pouquinho a mamãe vai vir buscar você. Mas mãe, você vai ficar aqui comigo? Não, eu não vou ficar aqui com você. Esse é um lugar de crianças, é um lugar de escola, é uma escola. E a mãe ia embora, a criança chorava um pouquinho, a mãe voltava, ela percebia, né? Às vezes eu tava lá no portão e falava assim: olha aí, ó, tá vendo como a sua mãe não mente pra você? Ela falou a verdade, ela falou que vinha te buscar e veio te buscar. Essas crianças conseguiam. Agora, aquelas que a mãe dizia: não, vai lá com a professora, olha, a mamãe vai ficar sentadinha aqui nesse banco a manhã toda. A criança virava as costas, a mãe se mandava, né? A criança ia lá na frente, conseguia dar uma fugidinha e ir lá dar uma olhadinha se a mãe estava no banco. E chegava lá, a mãe não estava no banco. O que acontecia? Aquela criança passava a não acreditar, nem na mãe, nem na professora, nem na diretora e mais ninguém. Porque quem mais ela podia acreditar que era a mãe, disse para ela uma mentira. E a partir daquele momento ela passou a não acreditar. Então, a mentira, ela destrói a credibilidade, os relacionamentos, ela não resolve. A gente acha que resolve, mas na verdade acaba criando um problema maior. Então a mulher sábia, ela não tem essa tolerância com a mentira. A mulher sábia leva a sério tudo que Provérbios tem a dizer sobre a inevitável destruição da mentira, a realidade que é exposta diante de nós o tempo todo. Então, a verdade é aquilo que a mulher sábia realmente abraça. Uma outra coisa que Provérbios vai trazer, que envolve a nossa língua, é o falso testemunho, que está ligado à mentira, né? Mas Provérbios capítulo 14, versículo 5, diz que a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Então, nós vemos que a questão do falso testemunho já estava bem explícita desde os 10 mandamentos. É o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, nos 10 mandamentos já estava explícito, né? Que essa era uma prática que nós não deveríamos ter. Falar mentira sobre outra pessoa. E quando nós falamos de uma falsa testemunha, já vem logo na nossa mente um tribunal, né? Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. E hoje nós vemos o quanto é fácil a gente sair falando coisas que a gente absolutamente não tem certeza, não viu. E quando nós falamos de falso testemunho, gente, nós não estamos falando só de alguém que está aqui do nosso lado, né? Eu não faço isso porque nunca falei mal de ninguém do meu meio, da minha igreja, da minha família. Quando nós falamos mal de um político, né, sem ter comprovação, nós estamos dando um falso testemunho, nós estamos replicando informações que tivemos de outros. Então,
eu até falei essa semana no grupo do WhatsApp, quando falamos sobre falso testemunho, as famosas fake news hoje. Nós temos que saber que quando nós compramos uma informação de alguém e passamos para frente, nós, a partir daquele momento, é que estamos testemunhando. Nós estamos dizendo, isso aqui é uma verdade. Se não é uma verdade, não publique, né? Então você tem que ter certeza daquilo que você está publicando. Quando nós publicamos, por exemplo, um versículo bíblico, nós estamos publicando uma verdade. Agora, se depois do versículo bíblico eu também publico lá uma nota sobre vacina, eu não sendo um cientista comprando a ideia de outra pessoa, né? Vou disseminando coisas que eu absolutamente não posso dizer, isso é uma verdade, né? É o que está se falando sobre essa pessoa. Então isso é muito sério, você dar um falso testemunho, ser uma testemunha falsa sobre algum assunto do qual você não domina, não sabe realmente a verdade, né? A mulher sábia, ela não vai fazer isso. Ela vai verificar realmente as fontes daquilo que ela está dizendo, para que ela não seja enrolada, né, em um falso testemunho, em dizer algo que ela não tem como sustentar e não tem como provar ser uma verdade. O 9º mandamento, ele exige de nós muito mais do que a gente pode imaginar, né? Exige de nós essa busca pela boa reputação nossa e das outras pessoas. Como é que eu posso destruir a reputação de alguém por algo que eu fiquei sabendo, me falaram, né? Ou até mesmo a gente ter essa curiosidade, né? Que nos invade, de querer saber quando é uma coisa ruim, quem foi que fez, o que que fez, né? Seja de figuras públicas, celebridades ou do nosso vizinho. Mas isso realmente não é algo que uma mulher sábia faz. A outra coisa que nós temos também, que pode parecer tranquila, também não é assim, é quando nós exageramos, os exageros que as nossas palavras também podem demonstrar. Nós também pecamos com nossas palavras quando exageramos a verdade. O que é exagerar, né? É distorcer os detalhes para chamar a atenção. Então nós temos em Provérbios capítulo 16, versículo 23, que diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Pense na nossa reação, por exemplo, quando a gente vê as propagandas, né? Porque um determinado cereal vai te dar 20% mais de energia, tá? Isso são exageros, coisas que vão se falando para vender alguma coisa e que não são verdade, né? São exageradas. Agora, nós também podemos fazer esse tipo de coisa com a nossa vida, com a nossa realidade, né? Às vezes as pessoas exageram no seu vitimismo. Eu sou muito sacrificada, eu trabalho demais. Então a gente vai colocando, né, muita cor nas coisas que a gente vai falando, para a gente poder chamar a atenção das pessoas, para elas ficarem com pena da gente, para elas gostarem mais da gente, né? Ou exageramos uma determinada ação que a gente faz, você vai lá e fez alguma coisa de boa para alguém, mas aí você exagera, que nossa, se eu não tivesse ido e tal. Então nós devemos saber que essas coisas também são pecado, que essas coisas não agradam ao Senhor, né? Que o exagero é uma palavra frívola e que nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós realmente falarmos. A outra coisa que a nossa língua pode fazer é difamar. Acho que todo mundo já ouviu o ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto, né? E toda história que vai sendo contada ela vai sendo aumentada, vai sendo exagerada, né? Quando ela vai sendo divulgada. Então, a natureza humana, ela é falha e ela sempre supõe o pior a respeito das pessoas. Então, quando você, muitas vezes, até um ato errado mesmo que alguém cometeu, você vai contar aquilo para uma outra pessoa, você inclui mais coisas e
E às vezes aquele único ato que a pessoa cometeu acaba se tornando como se fosse a história da vida dela, que ela já fez aquilo várias vezes, né? Porque você foi ali contando e difamando. Provérbios, capítulo 10, versículo 18 diz: o que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. Sair distribuindo a história das pessoas é insensatez. Alguns anos atrás, eu acompanhei muito de perto a história de um líder que falhou, que caiu, né? E passado um tempo, ele pediu perdão à igreja, ele foi reconduzido, a sua vida foi restaurada. A igreja apoiou essa restauração e ele pôde voltar até mesmo a ser novamente líder, porque Deus teve misericórdia dele, né? E a igreja apoiou, fez o seu trabalho. Então, o que aconteceu? Passado o tempo, muito tempo, havia pessoa que ainda, quando qualquer pessoa nova chegava na igreja, ela ia lá contar. Sabe aquele ali que é líder? Então, sabe o que já aconteceu na vida dele? Então, isso é difamar, né? Isso é falar: ah, mas eu não tô mentindo. Sim, você não tá mentindo, você tá contando um caso que realmente aconteceu, mas com que intenção, né? Será que é a intenção de edificar ou a intenção de destruir? E o que isso contribui realmente para o reino? De que maneira Cristo é glorificado nisso? A outra coisa é a falta de cuidado com as palavras. O quanto e o quando nós falamos. Provérbios, capítulo 10, versículo 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios vai falar muitas vezes para a gente falar pouco. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosto de falar. E quando a gente vai e fala demais, dificilmente a gente não comete erros, né? Porque falou demais. Quem pouco fala, comete muito menos, tem muito menos probabilidade de falar coisas que vão trazer problema, né? Então, o ser precipitado, né? Ou não saber quando falar ou quanto falar, pode realmente trazer problemas. Provérbios capítulo 17, versículos 27 e 28 diz: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio, né? Boca fechada. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29 e 20. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15 e 28. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18 e 13. Então, a gente não parar para ouvir, a gente interromper as pessoas, não deixar a pessoa terminar o pensamento, já ir respondendo, tudo isso é insensatez. E hoje nós vivemos numa cultura, né, em que o silêncio, em que a reflexão tem sido deixados muito de lado. Nós queremos falar muito. Hoje nós andamos o tempo todo com os nossos smartphones, a gente faz ligação, a gente manda mensagem, né? A gente escuta muitas coisas, então a gente não se dá tempo para realmente parar, pensar antes de falar. Quantos problemas nós evitaríamos se nós pensássemos e refletíssemos antes de falar, né? E orássemos antes de falar, pedindo ao Senhor realmente sabedoria para as nossas palavras. Nesta última geração, algo multifuncional passará a ser considerado mais virtuoso do que um momento de silêncio e de reflexão. Telefonemas na rua, em casa, no balcão da lanchonete, nós falamos demais. E de acordo com Provérbios, isso é insensatez. Além da sabedoria de quando e quanto falamos, há também sabedoria em nosso tom de voz. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz.
Provérbios 27:14. A palavra de Deus diz em Provérbios 21:23: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, nós sabemos o quanto a gente fica angustiado quando a gente fala alguma coisa e depois passa e você pensa, por que eu falei aquilo, né? E às vezes a gente precisa até orar para Deus tirar aquilo do nosso coração, porque a outra pessoa às vezes nem se apercebeu, não ficou magoada, mas a gente fica com aquela palavra que a gente falou. Então, ter sabedoria para quanto e quando falar. Uma outra coisa que tem a ver também com a nossa língua, que eu acho que estava todo mundo esperando, esse ela vai falar, né? É a fofoca. Fofoca. Fofoca é destruidora de relacionamento, né? A fofoca, ela provoca um tremendo impacto nos relacionamentos. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Provérbios 11:13. A pessoa que faz fofoca, ela revela um espírito infiel com o relacionamento que ela tem. Além disso, Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Vejam só o poder da fofoca, né? Pode separar os maiores amigos. Eu já vi amigos muito grandes, né, serem destruídos por pessoas que foram lá fofocar, foram dizer uma coisa para um, para outro. E pior do que isso, muitas vezes, muitos cristãos travestidos em pedidos de oração, né, têm a intenção de espalhar a conversa, de espalhar a fofoca. Então, vem lá com um sussurro baixinho, né, nosso, tô te contando, mas não é para contar para ninguém, né? Quando alguém falar isso para você, já tenta sair de perto, porque não vai vir coisa boa depois, né? Seja sincero, não seja mentiroso. Olha, acho melhor você não me contar, porque eu vou ficar com muita vontade de contar para outra pessoa e eu vou contar. Eu não vou guardar segredo, né? Mas essa fofoca, essa coisa travestida de, olha, eu tô te falando para você poder orar também por ela. E lá se foi e falou toda a história. Então, as intenções que estão por trás das coisas que nós falamos, nós temos que ter muita consciência que são totalmente conhecidas pelo Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que você está fazendo, né? E Provérbios, Provérbios é um livro com tanta sabedoria que ele diz o seguinte, que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Fofoca é algo doce, algo gostoso. É gostoso ficar fazendo fofoca. Se fosse ruim, ninguém fazia, né? Por isso que nós devemos ficar alertas para não fazer a fofoca e não escutar a fofoca. Porque às vezes a gente fala, mas eu não falei nada, mas você deu brecha para que o outro falasse. E Provérbios nos diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tiver lenha, né? Se não tiver ali alguém escutando e ainda fazendo perguntas para os detalhes, né? Mas ela falou isso antes ou depois? Ela falou de manhã ou de noite? Mas ela falou antes de ir ou depois de ir? E você vai ali escarafunchando a história ainda mais, né? Isso é colocar lenha. Sem lenha não tem fogo. Então, tanto o falar quanto o ouvir tem o mesmo peso. E muitas vezes nós nos apegamos aos veículos de fofoca da vida das pessoas, né? Da vida das celebridades, da vida. Nós queremos saber daquelas vidas. Parece que se a gente souber que essas pessoas famosas e cheias de dinheiro, que elas cometem pecado, vai se aplacar a nossa inveja, né? Tá vendo, ó, elas têm dinheiro, elas têm posição, mas olha as coisas erradas que elas fazem. Como se nós, que somos pobres, que não temos tudo aquilo, também não cometêssemos pecados, né? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, como os famosos se divorciam, se separam, casam com um, casam com outro. Não, a diferença é que eles a gente sabe,
pelos veículos de informação, de fofoca. Mas se você parar e começar a olhar para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que convivem, você vai descobrir que as pessoas, muitas pessoas que não são famosas, que não têm as mesmas práticas. Então, a fofoca, gente, ela não é um problema só quando eu falo do meu irmão da igreja. Ela é um problema quando eu dissemino sobre vidas das pessoas que eu não conheço e que absolutamente não vai trazer nenhum tipo de benefício para mim estar falando sobre a vida dessas pessoas. E a nossa autora aqui vai dizer o seguinte: quando se trata de determinar o que é e o que não é fofoca, em nosso caso em particular, geralmente nosso coração nos mostra por que queremos falar dos outros, se formos honestas o bastante para ver. Estamos buscando justificação? Estamos incluindo uma terceira pessoa no conflito porque queremos que alguém fique do nosso lado? Ou estamos buscando ajuda porque desejamos reconciliação? Em muitas coisas, nossos motivos fazem a diferença. Então, quando nós vamos compartilhar, por exemplo, um problema que nós estamos tendo com alguém, será que nós estamos buscando compartilhar isso para que outra pessoa também fique com raiva dela, né? Para que outra pessoa fique do meu lado na história, ou realmente eu estou compartilhando aquilo para que aquilo seja resolvido, para que aquilo seja sanado. Então, as intenções no nosso coração vão realmente fazer grande diferença. E a última coisa que nós vamos ver em relação à língua é a lisonja. É diferente um elogio de uma palavra lisonjeira. E nós sabemos a diferença entre um elogio sincero e palavras lisonjeiras. A gente sente isso, né? Em Provérbios capítulo 26, versículo 28, diz que a língua falsa aborrece a quem feriu e a boca lisonjeira é causa de ruína. Normalmente, as pessoas pegam os nossos pontos mais fracos para trabalhar com essa questão da lisonja, né? Vem e começa a falar tantas coisas, não, mas você é maravilhoso, você, né? E vai ali armando uma rede. Provérbios capítulo 29, versículo 5, diz que o homem que lisonja seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos, né? Vocês já viram o que acontece quando você tem uma rede nos pés? Você pode cair realmente. E nós devemos guardar o nosso coração quanto às palavras lisonjeiras, esses elogios demasiados, né? Que vão mexendo com o seu orgulho, com você vai se sentindo ali amado por aquela pessoa e você pode realmente cair em ruína. Muitas mulheres casadas e tudo, elas acabam caindo em adultério, em coisa desse tipo, por palavras lisonjeiras, elogios fora de parâmetro, né? Ah, você é a mulher mais linda que eu vi no mundo, né? E vai mexendo ali com o seu ego, com as suas coisas e você acaba caindo. Então, nós precisamos tomar cuidado, tanto com as palavras lisonjeiras que ouvimos e não sermos enredados por elas, quanto em também não fazermos elogios que não são verdadeiros, que não são honestos, mas que são palavras realmente de lisonjas. As palavras lisonjeiras geralmente têm um interesse por trás, né? Para que aquela pessoa que está fazendo todos aqueles elogios realmente possa ter algum lucro pessoal dessa situação. Por tudo isso que nós vimos aqui, nós podemos ver que as nossas palavras, elas vão demonstrar se somos sábias ou insensatas. E quando nós começarmos a avaliar com cuidado as nossas palavras, nós vamos ver o quanto que nós somos insensatas, o quanto que sozinhas nós não temos como domar nossa língua, o quanto que nós precisamos, mais uma vez e sempre, de Cristo. É em Jesus que nós podemos ser sábios. Jesus, ele nunca mentiu, ele nunca exagerou, ele nunca fofocou, ele nunca lisonjeou, nunca ele fez isso. Toda palavra que ele disse foi perfeita para a ocasião e alcançou os propósitos de Deus. Toda palavra. E
somente quando nós olharmos para Jesus, realmente, quando nós fomos transformadas por Ele diariamente, é que nós teremos palavras que vão ser palavras sábias e não palavras insensatas e que causam destruição. Nós vamos poder proferir palavras de sabedoria, né? Vale a pena buscarmos essas palavras, porque está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem se-lhe-á retribuído. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 21. Então, as palavras governadas pela sabedoria, elas abençoam as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que as ouvem, não só as que as ouvem, mas as que as proferem. Quando nós falamos palavras de sabedoria, a gente abençoa quem está escutando e nós também somos abençoados por estarmos proferindo essas palavras, né? Provérbios, ela nos fala explicitamente como as palavras sábias abençoam e as maneiras como a mulher sábia as usa. A outra coisa que nós podemos proferir de bom são as palavras brandas. O que Provérbios, que é um versículo que é muito conhecido, né? Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, palavras serenas, elas trazem cura, elas resolvem problemas, né? A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Então, o nosso tom de voz, o conteúdo das nossas palavras podem realmente acabar com uma briga, né? Podem trazer paz para as pessoas. Nós cristãos que trabalhamos, por exemplo, com atendimento ao público, puxa vida, quanto que muitas vezes você é cutucado para dar uma resposta atravessada, para ser um problema, mas quanto que nós somos abençoados quando uma palavra nossa resolve a questão, abre caminho, soluciona o problema, não é verdade? Então nós podemos ter essas palavras brandas, nós podemos ter palavras de sabedoria, nós podemos ter palavras brandas e nós podemos também ter palavras oportunas. A mulher sábia sabe o que falar e quando falar. Provérbios capítulo 15, versículo 2 diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Ela sabe quando a repreensão é a melhor maneira de amar alguém. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. A mulher sábia também sabe quando é melhor ficar em silêncio. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então, está lá em Provérbios 17, 1. Então, a mulher sábia, ela tem esse discernimento de utilizar bem as palavras, de trazer bênção para a vida das pessoas através das suas palavras. E a mulher sábia, além de ela saber falar com sabedoria, ela também sabe ouvir com sabedoria. Ser uma mulher de palavras sábias requer ouvir cuidadosamente aquilo que os outros dizem. Com efeito, Provérbios nos ensina o modo de ouvir alguém que seja comprovadamente mentiroso. Provérbios capítulo 26, versículo 24 e 25 diz: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. O mentiroso fala suavemente, né, aos nossos ouvidos. Isso é muito forte. E a palavra de Deus nos alerta a ficarmos atentos contra todos que propositalmente mentiram para nós em tempos passados e nos dá uma dica daquilo que reside no coração do mentiroso. Apesar de não podermos conhecer explícita ou precisamente o coração dos outros,
Deus pode, e aqui a Bíblia graciosamente nos revela uma parcela disso. Então, nós vemos em Provérbios, né, o quanto que ele nos adverte a cuidar para que o nosso ouvido não escute mentiras e acabe sendo enrolado, né? Da mesma forma, quando nós vamos intermediar uma contenda, Provérbios nos alerta em Provérbios 18, 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. A importância da gente ouvir os dois lados de uma história, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina realmente como nós agirmos em relação às palavras, mas nós devemos sempre ter essa clareza de que nós, por nós mesmos, nunca vamos conseguir. É somente em Cristo, né? Somente sendo transformados por Cristo, pela sua palavra. No Novo Testamento, nós vamos ver em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra, o desejo aqui, né, é que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A nossa palavra sábia, temperada, com o sabor certo, né, para que possa ser bênção. Quem é suficiente para realizar essas coisas? Apenas um. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Isaías 54. Então, nós vemos aí várias coisas hoje sobre a nossa língua e o quanto é difícil a gente controlar. E eu vou dar um desafio bem grande para mim e para vocês essa semana. Não vai ser fácil, mas nós podemos perseguir esse desafio. E se você quiser, eu te convido para achar alguma dupla, porque é muito bom a gente prestar contas umas para as outras. Isso nos ajuda. E nós vamos perseguir o seguinte desafio: buscar não mentir. Mentirinhas pequenas, mentirinhas grandes, mentirinhas de fake news. Nós vamos nos comprometer com a verdade. Eu quero falar a verdade. Isso inclui dizer para o filho: fala que eu não tô, né? Fazer de conta que não tá em casa quando você tá. Isso é mentira, né? E outras tantas que você vai perceber. E como nós estamos dizendo que nós não podemos fazer isso por nós mesmos, somente em Cristo, nós vamos pedir para o Espírito Santo que essa seja a nossa oração toda manhã. Espírito Santo, mostra para mim todas as mentiras antes delas saírem da minha boca. Enquanto elas estiverem aqui sendo processadas para eu falar, fala para mim: isso é mentira. Isso é mentira. Você vai falar isso? Isso é mentira, né? Então vamos perseguir essa semana, realmente tirar a mentira da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente ter sucesso e vencer esse desafio em Cristo.